Olá Brasil, olá você aí de casa! O vídeo de hoje é uma recomendação de um filme que está escondido aí na sua Netflix, é uma produção da Netflix chamada What Happened to Monday? Ou em português, Onde está a Segunda? Esse vídeo é sem spoilers, é mais uma recomendação mesmo, então eu vou falar bem pouquinho, falar mais das qualidades assim pra vocês, do que eu achei. O filme se passa num futuro próximo, onde as pessoas só podem ter um filho, porque teve uma overpopulation, teve muita gente nascendo, muita gente, e isso causou problema, não tinha tanta comida pra tanta gente, e aí criaram uma lei que todo mundo só pode ter um filho. O segundo filho que nascer, ele vai pra uma câmara de criogenia, eu acho que fala, e aí eles basicamente congelam a criança pra que no futuro ela volte quando o mundo estiver melhor, aí descongela ela e aí vai ficar tudo bem. Então essa é a premissa do filme, mas a gente conhece 7 irmãs, sim, gêmeas de 7 gêmeas iguais. E o nome delas é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, porque eram 7 e aí o avô delas, William Dafoe, teve essa brilhante ideia de dar o nome delas por dia da semana. Só que como não podemos ter 7 irmãos, só pode ser uma pessoa, o William Dafoe cria um sistema em que elas uma vez por semana vão sair e elas vão fingir ser a mesma pessoa. Então essa é a premissa do filme. E aí a história, meu filho, é bem interessante. Aos poucos você começa a se intrigar, não vou contar mais da história, mas elas todas têm que fingir que são uma pessoa só, então tem essa questão. E todas elas são interpretadas pela Noomi Rapace, que é uma atriz sueca que fez aquele filme Millennium, a trilogia Millennium original, foi ela quem fez, e é ali que ela brilhou, arrasou. Ela já trabalhou muito na Europa e agora ela tá bombando mais nos Estados Unidos. Ela também fez Prometheus e agora esse filme, e ela interpreta as 7 irmãs. Sim, parece Orphan Black? Parece, mas é só isso que parece Orphan Black mesmo. Tem algumas questões, porque Orphan Black também tem umas coisas de ação, e esse filme também é de ação. Eu tenho a impressão que esse filme deve ter sido criado antes de Orphan Black fazer sucesso, ou até a pessoa nem sabia direito de Orphan Black, mas mesmo assim isso não tira a qualidade do filme, porque em Orphan Black são clones e aqui são 7 irmãs que não podem sair todas juntas, então tem uma outra questão. Como eu disse, esse filme também tem o William Dafoe e também tem a Glenn Close, que não fazem grandes participações. Eles têm uns papéis um pouco menores, mas ainda assim importantes. Antes de falar o resto das qualidades do filme, eu queria fazer uma pausa para fazer algumas reclamações, porque o filme infelizmente não é perfeito, não é sensacional. Ele tem algumas questões, e o que mais me incomodou é que ele tem algumas coisas muito clichê, aquela coisa que é clichê de filme, aquelas breguices de você meio que já sabe que isso pode acontecer, ou quando acontece uma coisa você sabe mais ou menos o que isso quer dizer no filme, esse tipo de coisa. Porém, isso não tira a qualidade. Eu acho que eles têm algumas coisas com cenário também, parecia que eles não tinham muito orçamento, então eles usavam sempre os mesmos cenários. E uma outra coisa que você fica pensando assim, é que tá rolando um fight, tipo uma briga cabulosa num apartamento, e nenhum vizinho aparece pra reclamar, pra ver se tá tudo bem, pra chamar a polícia. Eles ficam um tempão brigando num apartamento, que é uma cena muito boa, e ninguém aparece. Mas agora eu quero elogiar, essas coisas não conseguiram estragar o filme, mesmo esses clichêzinhos assim, porque o filme é muito bem filmado. Lembra quando fazia Ruth Raquel, fazia Gêmeos qualquer no cinema no passado? Eles filmavam a pessoa assim, de um lado. Oi, Falciane, e você? Eu tô bem. Então era mais ou menos assim que fazia, era só cortar a tela no meio, colocava um de cada lado, beleza. Só que hoje em dia eles criaram alguma técnica que eu não sei explicar como é que é. Eu não sei se eles usam fundo verde ou se eles gravam realmente na cena, porque eles fazem movimento de câmera com várias pessoas, e aí são 7, gente. Tem cena que tem 6, 5, tem cena que tem as 7 ao mesmo tempo, só que tem 7 pessoas e tá rolando um movimento de câmera, então eu realmente não sei como eles fazem isso, mas é muito, muito bem feito. E uma coisa que eu achei legal é que você vai se envolvendo muito com as personagens, assim. Logo no começo eles vão apresentando e você já começa a gostar delas, e aí começa o bicho a pegar. Começa a rolar uma coisa, aí vai rolando um monte de cena de ação, e são muito bem filmadas. Como eu disse, essa cena no apartamento tem umas, sei lá, 6 ou 5 irmãs lutando ao mesmo tempo e brigando, e aí tem uma brigando aqui na frente, uma brigando no fundo, e vira uma maior confusão. E assim, muito bem filmado, as cenas de ação são muito boas, as lutas. A Noomi Rapace tá maravilhosa fazendo essas cenas, assim, você vê que ela tá forte e ela faz as coisas mesmo. E também gostei muito dos efeitos especiais e efeitos visuais. Por exemplo, as irmãs não têm a pontinha de um dedo, e isso é muito bem feitinho. Inclusive, várias cenas que elas estão mais de longe, eu ficava reparando, será que ela tá sem o dedo mesmo? Será que eles esqueceram? Pra ver se eu pegava algum erro, assim, e não, o dedo estava sempre lá do jeito que tinha que estar. Tem cenas que, sei lá, acontece na luta, assim, e aí sai um sangue, umas coisas assim que eu achei bem feitinhas, bem legal. Então, assim, esse vídeo foi mais uma recomendação. O filme tá na Netflix, tá facinho de
de assistir. É muito legal, mesmo com esses pequenos clichês, principalmente no final. A última cena, por exemplo, eu odiei. Eu achei mal dirigida, sei lá, não gostei. Mas mesmo assim, a sensação que fica no fim, pra mim, foi uma sensação boa. Gostei. Filme de ação, Noomi Rapace maravilhosa, uma história interessante. Então, recomendo pra vocês. Se você já viu, coloca aí nos comentários o que você achou. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Um beijo. Um beijo. E até a próxima. O que eu fiz?